no livro Nosso Lar, o autor espiritual do livro é um médico. Viveu no interior aí. A mãe era uma dona de casa. O pai, segundo ele, dono de grande propriedade rural. Mandou o filho para uma capital para que ele estudasse medicina. O filho era mimado pela mãe. Mimado no bom sentido. Recebia todo o carinho, todo o amparo, toda a ternura, todo o amor da mãe. O pai, orgulhoso do filho médico, investiu grande soma de recursos para que o filho pudesse estudar. Era um comerciante bem-sucedido, um agricultor bem-sucedido, e tinha 2 amantes. A esposa, mais 2. E vivia naturalmente. E a esposa, um anjo. E talvez você esteja pensando aí num julgamento moral. Talvez você esteja pensando que Deus está num trono falando assim: vai sofrer. Não. O filho desencarna antes da hora, no suicídio indireto. Por quê? Ele não diz explicitamente, mas dá para deduzir. Excesso na alimentação e bebida. Castigo? Não. Consequência. Consequência. Se você começar a derrubar corrosivo em cima dessa mesa, o que vai acontecer com ela? Vai ser corroída. Se você começa a colocar substâncias de modo indiscriminado, se isso se torna um hábito, se isso passa a dominá-lo, se você passa a não ter controle mais, e começa a ingerir excessivamente, isso terá uma consequência no seu órgão físico e nos seus órgãos espirituais. É plantio. E dá trabalho para você prejudicar um perispírito. Leva tempo. Dá trabalho. Você precisa de anos, você precisa de um hábito, de muito tempo, até você conseguir destruir um órgão espiritual. Não é assim de um dia para a noite. A não ser naqueles gestos tempestuosos. Porque tem alguns plantios que são catastróficos. Como diz o benfeitor Druso, em 3 segundos você pode cometer um ato que vai comprometer 5 encarnações. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é um plantio que você planta agora, 5 segundos você já está colhendo. Mas é um plantio. Então o filho desencarna antes da hora, fica 8 anos no umbral, é acolhido, e o pai? O pai estava no umbral com as 2 amantes.
É a colheita. E a mãe? A mãe estava numa esfera superior à colônia de nosso lar. Depois que André Luiz se recupera, e isso é bom que nós espíritas leiamos isso 200 vezes. 200 vezes. André Luiz, depois que se recupera, é admitido como cidadão em nosso lar, começa a realizar o trabalho, a mãe vem visitar, e ele pergunta: mãe, e o papai? Se nós fôssemos agir segundo o pensamento religioso antigo, o que nós diríamos? Vai ficar no inferno a eternidade. Não é assim? Não é assim que a pessoa que não ama fala? Quem só pensa, age assim. Porque é fácil você aplicar uma pena em quem você não ama. Entende? Para um juiz, a coisa mais fácil é sentenciar o filho dos outros. O duro, a lei nem permite isso. Mas digamos que fosse possível, você ter que dar uma sentença no seu filho. Olha, eu já vi cada coisa. Eu já vi cada pessoa inflexível, e aí o filho cometeu um homicídio. E aí quem era inflexível, intolerante, começa a falar em misericórdia, em perdão. Oh, mas agora que você está falando em misericórdia? No novo pensamento religioso inaugurado por Allan Kardec, o que a lei do progresso fez com o pensamento religioso depois de Kardec, nos ensinou o quê? Abre aspas, Chico Xavier. A justiça divina paira no mesmo nível da misericórdia. Fecha aspas. André Luiz pergunta para a mãe: mãe, e o papai? Não se preocupe, meu filho. Desde que seu pai chegou ao mundo espiritual, eu o acompanho, a ele e às nossas duas irmãs. Então André Luiz já ficou pálido. Irmãs. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Por que irmã? Que ela poderia falar: eu acolhi seu pai e as duas amantes dele. E as suas duas irmãs. E ele ficou calado. A mãe está na esfera superior a dele. Ela sabe o que está falando. E ela disse, sabe o quê? Eu voltarei à vida física. Receberei novamente seu pai como marido. E as nossas duas irmãs como filhas. Meu Deus. Só uma misericórdia infinita para reger o universo. Porque agora pode ter dentro da sua casa uma filhinha linda, que você beija, abraça, tem o maior xodó com ela, a mamãe também abraça, e que na verdade é um amante do marido.
que foi recebida dentro do lar para que a gente aprenda a transformar as nossas afeições. Transformar as nossas afeições, convertendo-as de fonte de desequilíbrio em amor genuíno e puro. Mas é amor, sempre foi. Sempre foi. Só que o amor pode ser mal direcionado ou bem direcionado. Por que Deus não acorrentou o pai de André Luiz e ficou dando açoite nele por 50 anos? Sabe por quê? O pai de André Luiz terá uma longa colheita pela frente. Porque ele semeou alguma coisa no psiquismo dessas duas mulheres. Não pense que elas terão um temperamento dócil. São mulheres caprichosas. Temperamento difícil. E quando essas filhas atingirem a idade da adolescência, esse pai vai chorar. Vai chorar. Vai chorar porque vai ter que entregar o amor para outro. Hora que entrar alguém dentro de casa, vim pedir a mão da filha. Hoje nem, antigamente, né? Hoje já nem pede a mão mais, né? Mas eu vou falar que fica mais bonitinho, né? Para palestra fica mais. Então chega lá, vim pedir a mão da sua filha em namoro. Ou então quando ela chegar e falar assim, pai, estou namorando, ele vem almoçar hoje aqui em casa. Hã? Quem? Quem? Meu namorado. Um mundo de emoções vai passar no coração desse pai. Porque ele terá que aprender a transformar o seu amor de amante em amor de pai. Deus não quer destruir o amor. Mesmo o amor mais equivocado é amor. Ele só precisa ser aprimorado. E a mãe de André Luiz precisava reencarnar? Precisava? Precisar não precisa, mas vai dizer isso para quem ama. Vai dizer isso para quem ama.